Boa noite a todos, professor Davidson aqui, vamos para mais um vídeo sobre a nossa série de xadrez. Hoje a gente vai ver como aumentar um pouquinho o nível dos nossos jogos de xadrez, como fazer para jogar de uma maneira mais interessante. Quando a gente começa a jogar xadrez, a gente aprende como que cada peça se movimenta, o peão se movimenta aí uma casa de cada vez, apenas para frente. O peão na casa inicial se movimenta duas casas. Nós aprendemos também que o peão não pode capturar para frente, que o peão captura na diagonal. Nós descobrimos que o bispo anda nas diagonais, né, se movimenta nas diagonais, que cada equipe, que cada time, né, que as peças brancas e as peças pretas, cada uma tem um parzinho de bispos, um bispo que só vai andar nas casas claras, outro bispo que só vai andar nas casas escuras. Então a gente já entende um pouco o comportamento de cada peça. E as primeiras partidas que nós jogamos são partidas onde você vai apenas movimentando essas peças de acordo com o que você acha mais interessante aí. Vai levando elas para frente, talvez pensando em chegar perto aí do rei do teu adversário, onde você possa ameaçar ele de um cheque ou talvez encurralar ele em algum canto onde ele não possa fugir e seja checkmate e você ganha o jogo, né? Mas essa é uma maneira um pouco que não dá resultados muito interessantes. A gente escuta, a gente aprende desde cedo que o xadrez é um jogo de tática, é um jogo de estratégia, e muitas vezes a gente não vê como essa estratégia funciona. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer de uma forma um pouco mais efetiva, né? Além de todo o controle do centro e do centro estendido do nosso tabuleiro, a gente já viu tudo isso em outros vídeos, mas nós temos que aprender a defender as nossas peças de uma forma que elas não possam ser capturadas sem pelo menos que haja uma troca, né? Então, essa é uma questão muito importante aí no jogo de xadrez. Conforme nós vamos movimentando as nossas peças, nós temos que fazer com que elas trabalhem de maneira coordenada. Então eu tenho um peãozinho aqui na frente que está um pouco exposto e que se a equipe adversária, né, se as pretas tirarem esse cavalo, elas vão estar ameaçando esse meu peão aqui. Então, para que isso não possa ocorrer, eu tenho que pensar em como defender esse peão, para não deixar ele pendurado, para não deixar ele exposto, para que eu não perca uma peça e fique atrás no jogo, certo? Então aqui nós temos algumas maneiras de fazer essa defesa, com algumas peças diferentes. Por exemplo, o cavalo aqui para frente está defendendo esse peãozinho aqui. Esse bispo, se eu trazer ele aqui, ele também está defendendo o peão. Esse outro bispo, se eu trazer ele aqui, ele também está defendendo esse peão. E aí, se o meu adversário trazer esse cavalo no começo do jogo, imagina que eu comecei o jogo avançando com o peão do rei, meu adversário trouxe esse peão do rei dele para frente também. E aí eu fiz um movimento aleatório aqui, o peão A3, né? E o meu adversário saiu com o cavalo para a F6, agora eles podem capturar esse peão sem risco nenhum, sem medo nenhum de perder o cavalo dele. Então teria sido muito mais eficiente, né, eu pensar ou em avançar alguma outra peça ou movimentar alguma peça que defenda esse peão, né? Então, peão, eu posso, por exemplo, sair com o meu cavalo. Meu cavalo para C3, ele está defendendo o meu peão, né? Também está fazendo influência em algumas outras peças, algumas outras casas do meu tabuleiro. E é isso que a gente pensa quando sai ou quando avança com qualquer peça. Se o meu adversário resolver sair com o cavalo dele mesmo assim, ele até está ameaçando o meu peão, mas ele não vai, ele vai pensar duas vezes antes de capturar esse meu peão. Porque se ele capturar aqui, eu recapturo e tomo o cavalo dele. Como o meu peão vale apenas um ponto e o cavalo vale 3 pontos,
eu agora, a partir desse momento, estou numa vantagem bem interessante no meu jogo, certo? Então, lembrem-se disso, que sempre que vocês forem movendo suas peças no tabuleiro, pensem ou em mover as peças para uma casa que já esteja defendida, né? Por exemplo, imagina que eu quero capturar esse peão aqui. Ele não tem nada defendendo. Então eu poderia sair, ao invés de sair com o meu cavalo, eu poderia sair com esse outro cavalo. Agora eu estou ameaçando o peão dele e ele não está defendendo esse peão. Ele poderia fazer isso aqui. Opa, movi para a casa errada. Fazer isso aqui e agora ele está defendendo. Ah, não, mas eu realmente quero tirar esse peão do jogo. Posso avançar meu outro peão. E agora eu estou atacando o peão das pretas com duas peças diferentes minhas. Recapturei aqui, ganhei um ponto. Ele recapturou, ganhou um ponto. Agora eu posso recapturar, né, capturar esse segundo peão com o meu cavalo. E agora ele não tem nada defendendo, nada ameaçando aqui, né? Então o meu cavalo por enquanto está seguro. Se as pretas resolverem avançar com o bispo ou então avançar com a dama para querer capturar esse meu cavalo, aí eu tenho tempo para fugir com ele para alguma casa que não esteja ameaçada por ninguém ou que esteja defendida, tá? Então, reparem que aqui, por exemplo, a gente tem a coluna das damas, a coluna D em aberto. As duas damas estão expostas uma para a outra. Eu até posso pensar em capturar, mas aí eu perco a minha dama também, na recaptura, porque ela estava numa casa protegida, defendida, tá ok? Às vezes nós também podemos pensar, conforme você vai tendo uma leitura maior do jogo aí, a gente pode pensar em fazer movimentos preventivos para evitar, por exemplo, alguns movimentos que eu sei que podem ser complicados para mim. Por exemplo, se eu tiver com medo que as pretas avancem o cavalo delas para G4, né? Talvez eu esteja com medo aí que ele faça um ataque a esse peão, e aí eu posso fazer um movimento preventivo com o meu peão, da H, por exemplo, já deixando essa casa G4 ameaçada, controlada pelo meu peão, né? E aí ele não vai fazer isso, porque senão ele vai perder o cavalo dele, né? Então, aí é interessante, é importante a gente pensar nisso até para entender de que forma as peças que eu coloco no meu tabuleiro servem para preparar um caminho para outras peças, né? Os próprios peões, sozinhos, independentes, vamos tirar esse cavalo daqui, vamos falar sobre os peões. Os peões sozinhos, independentes, eles não têm muita função, né? Eles estão ali, andam uma casinha para frente de cada vez, capturam apenas na diagonal bem perto deles, mas quando eles estão em conjunto, quando eles estão juntos, eles formam estruturas que podem ajudar a defender, a controlar uma quantidade grande de casas que vai fazer com que o meu adversário tenha mais problemas na hora de movimentar suas peças pelo menos pela minha parte do tabuleiro. Então eu vou estar controlando uma quantidade gigante de casas. Então por isso que é importante. Às vezes nós temos jogadores aí que já logo de cara, né? A peça mais forte do meu jogo, faltou aqui. A peça mais forte do jogo é a dama. Tem jogadores que vão lá, abrem e já querem sair jogando com a dama, levando ela para um lado, para o outro do tabuleiro, ameaçando a fazer algumas capturas. E nesses casos, se você estiver jogando contra alguém assim, que joga assim, é extremamente importante você pensar sempre nisso. Olhar para o tabuleiro e aprender a identificar quais casas estão controladas, quais casas estão defendidas, quais peças estão defendidas e quais não estão. Para evitar, né, que esse jogador já no início da partida
consiga uma vantagem muito grande sobre as tuas peças. E essa é a diferença entre um jogador aí que tem um ranking, um rating aí no chess.com, por exemplo, ou no lichess.org, de 500, de 600, de 700, para um de 1.200, 1.300. Né? Não adianta nada você conhecer táticas, conhecer técnicas, saber controlar um lado do tabuleiro ou outro, saber todos os movimentos, mas se aí na terceira, quarta, quinta, 10ª jogada você acaba entregando uma peça importante de graça para o teu adversário. Você acaba indo, as tuas chances de ganhar esse jogo vão lá embaixo. Tá? Então já falei demais por enquanto. Para esse vídeo de hoje, esse é o nosso assunto. Então comecem a treinar isso entre uma jogada e outra. Nunca movimentem uma peça, nunca movimentem nada no seu tabuleiro sem ter certeza, sem verificar se ela vai estar protegida ou não, se ela vai estar sob ataque ou não. Além disso, dá aquela escaneada no tabuleiro para ver as tuas demais peças. Se não tem alguma que não esteja protegida. Porque se alguma das tuas peças, né? Vamos imaginar aí que o jogador acabou saindo de uma maneira rápida com o bispo branco, né? Olha só por tirar o bispo branco lá para o outro lado do tabuleiro, primeiro, o bispo está desprotegido. Né? Ele poderia estar sob o ataque de qualquer outra peça, de um jeito ou de outro, né? Por exemplo, aqui ele está sendo ameaçado pela torre e pelo peão. Mas, além do bispo que está desprotegido, nós temos um peão muito importante que também está desprotegido. Né? Então, quiserem pausar um pouquinho o vídeo, dar uma olhadinha, tenta descobrir que peão é esse. Das brancas. Né? Então, olha só. Quando eu tirei o bispo daqui, o bispo estava controlando essa casa e essa, acabou que este peãozinho G2 agora não tem nenhum defensor dele aqui. Então, se acontecer alguma coisa e o meu adversário acabar ameaçando esse peão do G2, eu tenho que ou correr proteger ele de uma forma ou de outra, né? Ou então eu vou acabar perdendo. Por exemplo, assim, ele capturou esse peão da G2 com a torre dele e eu não tenho forma nenhuma de recapturar. Eu perdi um ponto sem ter compensação nenhuma. Né? Isso é muito pior quando, por algum motivo, né, o meu adversário, imagina que ele saiu com o bispo dele aqui e conseguiu ameaçar esse peão da G2 com o bispo dele. Né? Isso é uma jogada muito comum. Vocês vão ver com recorrência. Ele ameaçando... Opa, comi o bispo de maneira esquisita aqui. Ó, ele está ameaçando aqui. Eu preciso fazer alguma coisa com urgência. Por exemplo, mover esse peão, para garantir que ele não consegue mais capturar aqui esse peãozinho. Por quê? Porque se ele conseguir capturar esse peão aqui, eu perdi uma outra peça de valor muito maior. E aí, daqui para frente, o jogo vai ladeira abaixo. Né? Ó, minha torre está sendo, né, capturada também. Estou perdendo a minha torre também. E normalmente eu não tenho muito como capturar de volta esse bispo aqui. Então eu acabo perdendo um ponto do peão que eu perdi na entrada do bispo e outro ponto quando a torre foi capturada. Tá ok? Então aprendam isso, verifiquem suas peças entre cada jogada, evitem as famosas capivaras. Não deixa a peça pendurada, não deixa a peça sem defesa. Colocou peça no meio do tabuleiro, ou ela tem que estar defendida, ou você tem certeza que ela não está sob ameaça, ou não vai ser ameaçada no futuro próximo, para que dê tempo de você proteger ela. Tá ok? Abraço, espero que tenha ajudado e até a próxima.